Graça e paz, meu amado e minha amada irmã. Quero falar ao seu coração neste momento com o tema Todos são pecadores diante de Deus. Romanos 3, 9 ao 20. Paulo salienta a universalidade do pecado, pois todos os homens estão sob o pecado. Ele diz pelo menos 6 vezes nesse texto que não há sequer um que possa escapar da condição de ser pecador. John MacArthur Jr., ele escreve sobre o pecado o seguinte: o pecado suja a alma, ele rebaixa a dignidade da pessoa, obscurece o entendimento, torna-se piores que animais, pois os animais não podem pecar, polui, corrompe e suja. Todo pecado é vulgar, repulsivo e revoltante aos olhos de Deus. A palavra do Senhor o chama de imundície. O pecado é comparado ao vômito. Os pecadores são os cães que voltam ao seu próprio vômito. 2 de Pedro 2, 23. O pecado é chamado de lamaçal, mas os pecadores são os porcos que rolam nele. Esta é a triste condição que o pecado deixou na vida do homem. Paulo descreve como o pecado afeta o homem na sua totalidade. Todo homem é pecador e o pecado perverte o homem de algumas maneiras. O pecado perverte a personalidade humana. Como está escrito: não há justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uns se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há sequer um, segundo a palavra do Senhor. O pecado perverte a conversação humana, como as nossas falas, como nós falamos de forma corrompida. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urde engano. Veneno de víbora estava em seus lábios. A boca eles a têm cheia de maldição e de amargura. Tudo isso por causa do pecado que tenazmente nos assedia. O pecado perverte a conduta humana. São seus pés velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos, a destruição e miséria. Conhecer o caminho da paz é impossível o homem natural e pecador. O pecado, na verdade, nos leva para longe de Deus, e os nossos pés velozmente correm marcha, desenfreadamente em rumo ao pecado. O pecado humano é uma perversão espiritual. Não há temor de Deus diante de seus olhos, diz Romanos 3:18. O pecado está no cerne da alma humana. Olha o que diz Mateus capítulo 15, versos 19 e 20. Porque do coração procede maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. São essas coisas que contaminam o homem e têm levado o homem para longe de Deus. Percebamos ou pecamos de forma voluntária e prazerosa. A natureza humana ama o pecado e odeia Deus. Tentamos esconder, negar, projetar, raciocinar e justificar o nosso pecado. Tudo isso é em vão. O nosso pecado sempre nos chama. Precisamos ter esta consciência que o pecado é que nos afasta de Deus e que o pecado é o mal que arrasta a raça humana ao pó, à pobreza espiritual, à distância de Deus. Que eu e você vejamos o pecado como o mal que nos mata, como o mal que nos assola, como o mal que nos separa de Deus. E o antídoto para este mal só há um: Jesus Cristo, o nosso Senhor. Que Deus abençoe a sua vida.